E aí, pessoal, tudo bem por aí? Então, estou aqui, dia 12 de outubro de 2022, Dia das Crianças, né? E como está sendo o seu Dia das Crianças? O seu Dia das Crianças como pai, como mãe ou como filho, né? Porque quem não é pai ou mãe, com certeza é filho. E aí, gente, estou passando por aqui para compartilhar algo muito íntimo, né? Muito pessoal, a minha experiência, né, com a maternidade e criança, né, de um modo geral. E, e de repente, né, a gente está aqui como uma rede de apoio e pode ser, né, que aquilo que eu venha falar de alguma maneira representa o que você também já passou ou está passando, ou Deus te livre, mas talvez passará, né? E assim a gente se fortalece, né? Assim a gente adquire esperança, né, para passar por tantas situações que são imprevisíveis, né? Vamos lá então. Pessoal, eu tenho um neném hoje, tem 2 anos e 9 meses, maravilhoso, né? Quem quiser dar uma conferida, vai no Instagram e dá uma olhada, né? Enfim, porém, nem sempre foi assim, né? Eu engravidei com 30 anos, tive ele, acho que estava com 31, ou quase 31, sei lá, por aí, mais ou menos isso. E a maternidade foi extremamente difícil para mim por muitos motivos, fatores emocionais, histórico familiar, experiência da infância e aí é o ponto que eu vou entrar agora. E talvez você, pai ou mãe, sinta essa dificuldade e quem sabe, né, esse vídeo aí seja direcionado para você. Eu acredito que do modo como aconteceu comigo pode acontecer com você também, ou até melhor. E aí o detalhe é o seguinte, ele tá até falando aqui, gente, vocês vão escutar a vozinha dele aí, mas não tem problema não. Meu filho, como eu falei, tem 2 anos e 9 meses hoje. E o que acontece? A minha infância, gente, foi assim. Eu passei a infância inteira sendo doutrinada, né? Aprendendo e ouvindo frequentemente que ninguém gostava de mim, só gostava da minha irmã. Então, assim, eu fui ensinada de que eu não era amada, que eu não era digna de ser amada. Então, eu tive depressão na infância, na adolescência e eu não conseguia ter relacionamento com as pessoas, porque imagina você se sentir o tempo inteiro inadequado, indesejado, né, malquisto, ninguém te quer aqui, ninguém te ama, né, eu não queria nem que você tivesse nascido, porque tantas vezes já escutei isso da minha mãe, e tentativa de aborto e tudo quanto é coisa, então assim, eu era uma criança que obviamente não sabia o que era amor, não conseguia me amar de jeito nenhum, de maneira nenhuma, não sabia nem muito mais o que era alegria, porque as duas coisas inclusive andam juntas, e, e aí, como era a minha vida na infância? Eu tinha pavor, terror de ir para a escola, porque se eu estivesse dentro de casa, ainda que eu não recebia o amor que eu precisava, eu me contentava com um pouquinho de migalha que caía de vez em quando e era o que tinha, eu não conhecia outra coisa e ia levando, né? Agora, na escola, não tinha, vamos dizer assim, conhecimento de ninguém, relacionamento com ninguém, então eu me sentia na completa e extrema solidão, né? E o sentimento de rejeição, desde muito criança, infelizmente, sempre foi muito presente. Então, para mim, ir para a escola era algo simplesmente assim, torturante, ou torturador, enfim. Era terrível, era muito triste para mim, porque ali eu via todas as crianças brincando, alegre umas com as outras, e eu não conseguia de maneira nenhuma, porque eu não conseguia me relacionar nem comigo, quanto menos com os outros e com as outras crianças, né? Então, assim, era onde o sentimento de rejeição ficava muito evidente para mim, né, no ambiente escolar. Mas não para por aí. Enfim, os tempos foram passando, quase nada mudou. Tive meu encontro com o Senhor, tinha 21 anos, eu acho. Acho que foi 21 anos, graças a Ele. E, enfim, o Senhor me curou, né, logo ali na minha conversão, mas não é o ponto que eu vou falar agora. Porém, me curou de muitas coisas, mas na maternidade não fui preparada para isso e minha experiência na infância em relação à maternidade também não foi boa. Ok, acontece que eu tive o meu filho, né? Tive muito medo de ter filho a vida inteira, né? Muito, muito medo, muito receio. E quando eu tive coragem de
Na verdade, foi mais ou menos assim. Eu esqueci de tomar o contraceptivo por alguns dias. E aí, de repente, passou tantos dias, acho que uns 5 dias. E aí eu decidi assim, eu vou parar um mês. No mês que vem eu volto. Se Deus quiser me dar um filho, vai ser agora, pronto. Porque eu não tinha muita coragem, não. Então é meio que o ou dá ou racha, vai ser agora ou nunca, sabe? E aí foi assim. Eu engravidei nesse mês, exatamente, né? Nessa pequena pausa do contraceptivo que eu dei, foi quando eu engravidei. E aí, ok, meu filho nasceu. Pensa em todas e completas dificuldades que uma pessoa pode ter na maternidade. Eu tive em todos os sentidos. Físico, emocional, espiritual e tudo. Tive o sofrimento do parto normal, mas não tive o filho pelo parto normal. Meu parto foi cesárea, então eu sofri antes, durante e depois, né? Mais ou menos assim. E, ok, vamos para a maternidade então. O que é o ponto que eu quero compartilhar com você e talvez seja o que você já viveu ou algum conhecido seu e sirva também para você compreender um pouco, né? Talvez quem convive aí com você. Eu não conseguia ter relacionamento nenhum com meu filho, mas nenhum, mas é zero, é nada mesmo. Né? Eu fui aprender a dar banho nele muito depois do meu marido, então assim, meu marido assumiu quase que a maternidade e a paternidade depois que meu filho nasceu. Isso era extremamente assim aterrorizante para mim, pensar em cuidar de uma criança, mesmo depois dele já ter nascido. Então, assim, quando meu marido tinha que sair para qualquer mínima coisa, eu ficava simplesmente apavorada, desesperada, amedrontada. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Extremamente insegura. Mas não só por ser o primeiro filho, inexperiência, mas porque eu não conseguia ter absolutamente nada de afeto por criança nenhuma. E nem pelo meu filho, eu não conseguia e ponto final, não conseguia me conectar emocionalmente com ele. Porque eu não vivi isso na minha infância, eu não fui uma criança que fui tratada assim, oh, que coisa bonitinha, que gracinha. Pelo contrário, sabe? Então, assim, eu não conseguia olhar para as crianças com olhar de amor, de pureza, que é tão comum, sabe? Aquele olhar afetuoso. Eu não conseguia. E isso sempre me doeu muito, porque eu tinha um filho e eu não conseguia olhar para ele dessa forma, eu não conseguia me relacionar com ele com amor de mãe. E é esse o ponto que eu quero falar e compartilhar aqui com vocês. Então, isso foi assim, foi muito angustiante para mim durante bastante tempo, gente. Muito tempo. Então, assim, eu sofri muito com isso. Meu marido viajava quando meu filho nasceu, ficava quase 10 dias no mês fora, né? Fazia 2 viagens, cada viagem era 5 dias, às vezes 6. E eu sofria muito sozinha, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito mesmo, né? Além do cansaço, né, que é extremo para a mãe, que amamenta principalmente. Meu filho acordava muitas vezes de hora em hora, de meia em meia hora, eu passava a noite sem dormir, mas não é nem o ponto físico, não, é mais o fator emocional. Então, assim, eu fiquei por muito tempo, acredito que uns quase 2 anos, mais ou menos, depois do meu filho ter nascido, e eu não conseguia me conectar com ele emocionalmente, eu não conseguia. Não é que eu não gostava dele, o sentimento ele foi sendo desenvolvido lentamente, gradativamente, foi sendo criado. Deus deu graça para isso. Mas assim, eu não era uma mãe que conseguia pegar ele e brincar, fazer aquelas brincadeirinhas, aquelas gracinhas, que é normal muitas vezes de um adulto com uma criança, de uma mãe, de um pai, sabe? Eu não conseguia ter isso com meu filho. E não sei falar de qual maneira, mas graças ao Pai isso mudou totalmente. E não sei dizer quando também, tá, gente? Quem quiser pode me chamar no direct, pode mandar uma mensagem aí nos comentários. E a gente vai conversando e desenrolando isso. Mas eu tô aqui para dizer que mudou, essa história mudou totalmente. Hoje eu consigo. E aí é um ponto interessante que eu vou entrar, né? Eu creio que o Senhor tem um modo perfeito de agir. Muitas vezes não é na hora que a gente deseja, a gente muitas vezes sofre bastante até chegar o tempo de Deus agir, fazer o quê, né? Isso acontece. E eu sei que muito lentamente, mas gradativamente, de pouco em pouco, sabe? Eu fui vivenciando situações e acredito que muitas delas preparadas pelo Senhor, sabe? Vivenciando com meu filho.
que devagarzinho, bem devagarzinho, foi sendo curada muita coisa dentro de mim. Não a respeito lá do que eu vivi, né? Não nesse ponto, mas a respeito da maternidade, de toda a insegurança e incapacidade que eu sentia. Então, acabei de escutar meu marido falando ei, aqui, a gente já pensa, né, o que tá acontecendo? Ai. Mas vamos lá voltar. Então, tô passando aqui para compartilhar com vocês, né, um rápido testemunho de que hoje eu consigo, assim, ter um amor inexplicável pelo meu filho. Brinco bastante com ele, brinco como criança e faço gracinha com ele onde eu estiver, na rua, dentro de casa ou qualquer lugar. Meu marido brinca muito, tem vezes que eu brinco até mais do que ele agora. Então, assim, eu não sei qual situação que você tá vivendo agora, sabe? Mas eu sei que tudo pode mudar. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você que chegou aqui até o final. Tudo pode mudar. Não sei qual aflição você está vivendo, qual angústia você está passando, qual limitação você sente que te deixa assim tão aflito ou aflita. Tudo pode mudar. Nós não sabemos quando é que vai acontecer, quando Deus vai fazer, como, através de quê, nós não sabemos. Mas talvez você precisa permitir que isso aconteça, sabe? Se dê uma chance. Eu sei que é algo muito sério, como um filho é para a vida toda, né? Meu filho até uns 100 anos, né? Pelo menos aí, se Deus quiser, vai viver. Mas é importante a gente se permitir, sabe? Viver algumas situações. Se eu não tivesse me dado essa oportunidade, eu não teria vivido isso hoje. E aí eu vou finalizar contando para vocês o que acontece hoje, sabe o quê? Eu não tinha nenhum afeto por criança nenhuma. E sabe o que acontece hoje? Eu trabalho com uma loja infantil. Eu abri uma loja completamente infantil, de roupas infantis. Tem alguns brinquedos também. Depois vocês conheçam, né? Vou deixar no comentário aqui para não atrapalhar o vídeo. E sabe o que acontece lá na minha loja quando entra uma criança e eu começo a olhar para ela? É tão impressionante. Eu olho para as crianças e meu olho se enche de lágrima e meu coração enche de amor. Quem fez isso? O Senhor. Então, todo o amor que eu não tinha antes, eu acredito que em todo esse tempo, sabe? E o Senhor trabalhou do modo como Ele quis. Hoje eu sinto pelas crianças. E aí, gente, é isso que eu queria deixar para vocês, esse breve testemunho, sabe? Da minha experiência com a maternidade nesse Dia das Crianças, porque talvez você, pai ou mãe hoje, né, que tá perseverando até aqui 12 minutos de vídeo, não é todo mundo que assiste, mas talvez você tá no Dia das Crianças hoje e você tá nessa situação com seu filho ou sua filha. Você se sente mal porque você não consegue se conectar com ele. Você não consegue, vamos dizer assim, ficar em sintonia, né? Se relacionar mesmo, abrir seu coração para o seu filho e, consequentemente, seu filho também não consegue abrir para você. A Bíblia cita um versículo que estou me lembrando aqui agora, não pensei nem em falar isso, mas veio na minha mente agora, que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, nesse dia que é das crianças, mas todos nós já fomos criança um dia, eu deixo essa palavra para você, que o seu coração se converta ao do seu filho e o coração do seu filho ou da sua filha se converta ao seu, em nome de Jesus. Amém? Um beijo, gente. Era isso que eu queria falar. Bye.